A graça e paz, povo da fé, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Eu estou aqui hoje como uma atalaia de Deus para trazer mais informações a respeito de tudo que anda acontecendo neste mundo e do quanto está acelerado todos os projetos do anticristo nesta terra. O quanto está sendo acelerado a Agenda 2030. E hoje, em especial, à luz da palavra de Deus, eu quero trazer uma informação a respeito de uma meta ambiciosa dos senhores do mundo, dos globalistas. Bom, mas antes da gente falar desse terremoto, dessa situação tão terrível, eu quero me apresentar para você que não me conhece. Meu nome é Giovanni Dias, eu sou pastor e fundador do Ministério Povo da Fé, tanto aqui no Brasil quanto lá em Moçambique. E lá em Moçambique, nós atuamos em uma frente que cuida de mais de 5.000 crianças. Se você estava procurando um lugar para fazer missões, encontrou o lugar certo, permaneça até o fim, que no final eu vou mostrar um pouco do que a gente faz aqui, você com certeza vai se apaixonar. Então, fique aí conosco até o final. E eu tenho muita coisa, muita revelação de Deus para passar para você aqui nesse conteúdo. Então fique até o final, tá bom? Em nome de Jesus. Deixa o seu like se você não deixou aqui abaixo no joinha, para que esse vídeo alcance outras pessoas. O teu joinha vai funcionar ali como uma espécie de dosador para o algoritmo saber se esse conteúdo é bom ou não. Quanto mais joinha, mais ele apresenta para outras pessoas, tá bom? Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum de nossos vídeos e lives também que a gente faz aqui na semana. Abaixo aqui nos comentários você pode deixar o teu nome, sobrenome pelo qual assina a sua família e a cidade aonde você mora. À meia-noite, todos os dias, eu e minha esposa estaremos orando por vocês e pedindo a Deus a bênção sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre a sua cidade no nome de Jesus, tá bom? Vamos para cima, vamos para o conteúdo do vídeo. Eu falo mais com vocês no final desse vídeo. Vamos para cima. Que é a redução populacional ou a despopulação do mundo. Já há anos vem se narrando um tema, sobre a sustentabilidade. E eles dizem que a Terra está se tornando insustentável com um número exagerado de seres humanos que aqui tem. Então, esse número exagerado de seres humanos que aqui tem está desestabilizando o mundo. Vocês entendem? Está acabando com o planeta. Está acabando com a Terra. Logo, antes que essa quantidade excessiva de pessoas acabem com a Terra, eles querem acabar com essa quantidade excessiva de pessoas. E isto não é teoria da conspiração, é uma realidade. Eu vou provar para vocês, dentro das propostas que eles mesmos anunciam ao mundo, à luz também da palavra de Deus, que tudo isso será uma realidade. Tá? Já é uma realidade, a despopulação, a redução populacional. E eu quero tratar aqui de um caso específico em que, em uma tacada, eles vão eliminar 2 bilhões de seres humanos na face da Terra. Nós sabemos que essa questão de reduzir a população mundial, pois o planeta está insustentável, é já uma narrativa do inferno para promover uma devasta na humanidade. E os senhores do mundo, os globalistas, os que querem implantar a nova ordem mundial, eles não escondem isso de ninguém. A princípio começou com o discurso do aquecimento global, que não se manteve em pé esse discurso, aí mudou para mudanças climáticas, e agora estão aí com essa onda do PSG, um sistema que eles querem implantar para todas as empresas, que está linkado com a questão de sustentabilidade. Com certeza você já tem ouvido muito essa palavra, essa expressão, sustentabilidade, que está ligado também às questões climáticas,
a questões do meio ambiente, tá? Eu não estou aqui como uma pessoa que quer destruir a terra, que quer poluir os rios, ou o ar, coisas do gênero. Eu sou a favor, sim, de preservar a natureza, de cuidar, mesmo porque é a natureza que Deus nos deu. E nós devemos tratar bem, assim como uma pessoa, se ele ganha de presente uma casa bonita de alguém, ele deve ter o cuidado com essa casa, o capricho com essa casa, o zelo com essa casa. Assim também é a terra onde moramos, é a nossa casa que recebemos de Deus. Temos que ter sim esses cuidados com ela, porém, as narrativas que aí estão visam levar a uma meta, e essa meta é a de reduzir a população mundial. E os senhores do mundo vêm montando todas essas narrativas, se valendo do aquecimento global, se valendo da mudança climática, se valendo do efeito estufa, se valendo do gás carbônico e outras coisas mais que vocês já estão cansados de ouvir, né? Porém, tudo isso leva a um único propósito, né? Precisamos reduzir a população mundial. Não tem mais como o planeta se manter com essa quantidade enorme de seres humanos. E então, como todos vocês já ouviram falar das Pedras Guias da Geórgia, um monumento edificado em rochas lá na Geórgia, que surgiu do nada. Ele surgiu lá em um ponto da Geórgia e ninguém sabe oficialmente quem que colocou, com autorização de quem, por que colocou, qual o propósito daquilo, ninguém assumiu aquilo. Porém, vocês já ouviram muito a respeito das Pedras Guias da Geórgia e que ali existem 10 metas e 10 objetivos que estão escritos nos principais idiomas da Terra, em vários idiomas, essas 10 metas e 10 objetivos. E o que chama a atenção, dentre essas 10 metas e objetivos que estão descritos ali nesse monumento, que estavam descritos ali nesse monumento, chamado Pedras Guias da Geórgia, tem um lá que causa espanto. Eles dizem abertamente ali que a Terra, para se tornar sustentável, ela deve manter um número de pessoas sempre abaixo da casa de 1 bilhão de pessoas. E nós sabemos que o mundo já está caminhando para a casa dos 8 bilhões. E eles dizem ali que o mundo, para estar sustentável, deveria ter no máximo 1 bilhão de pessoas. Abaixo disso. Logo, eles estão apresentando ali que eles precisam chegar nesse número de 1 bilhão ou menos de pessoas. Se o curso da humanidade seguir naturalmente, nós sabemos que nunca vai se chegar a esse número. Pelo contrário, a tendência é escalar, expandir ainda mais para 8, 9, 10, 15 bilhões e por aí vai. Então, eles já estão elaborando planos e projetos para alcançar uma dessas metas, que é alcançar um número não superior a 1 bilhão de habitantes na face da Terra, no planeta Terra. Esse mesmo monumento que surgiu ali do dia para a noite, sem nenhuma explicação, sem ter a apresentação de quem criou, qual o propósito daquilo, da mesma forma, no ano passado, vocês lembram? Foi implodido, foi explodido, removido daquele lugar. Ninguém sabe quem explodiu, como explodiu. Mesmo, né, o monumento ali sendo vigiado, guardado 24 horas com câmeras, ninguém consegue explicar quem e como foi explodido, quem explodiu e foi explodido, terminou de explodir e removeram aquilo. Por que será que removeram quando o mundo começa a acordar para esse aspecto e eles mesmos, os senhores do mundo, começam a fazer essas narrativas dizendo que precisam reduzir a população? E logo após essas declarações abertas e escancaradas, começamos a ver aí pestes, começamos a ver pestes, rumores de guerras, começamos a ver conflitos em todos os cantos do mundo, começamos a ver isto sendo colocado em prática. Qual era a meta com aquele bichinho que saiu lá do dragão vermelho?
O bichinho que saiu lá em 2019, 2020, 2021, ele tinha uma meta, tinha uma quantidade de pessoas que eles queriam presentear com um passaporte para um país chamado Eternidade. Eles queriam presentear, tinha aí um número de pessoas e isso foi ocultado, né, posteriormente. E nós sabemos que eles estão se valendo de outros métodos para alcançar. E um dos métodos que tem sido bastante eficaz é a fome. O mundo tem alimento para alimentar toda essa população, mas esses alimentos são controlados por esses senhores que fazem questão de matar milhões e milhões de pessoas todos os anos de fome. E eu quero agora também mostrar, à luz da palavra de Deus, que isso também de fato vai acontecer, porque a palavra de Deus diz que haverá uma redução populacional drástica, em especial nos 7 anos que nós conhecemos como tribulação e grande tribulação. E eu quero trazer esse alerta, esta mensagem aqui, para algumas pessoas que até mesmo é conhecedor do Evangelho, diz assim: mas se eu ficar aqui, eu não for no arrebatamento, ficar aqui no período da grande tribulação, vou fugir para cá, vou fugir para lá, vou me esconder, não vou negar Jesus, não vou receber a marca, e depois, terminando os 7 anos, eu me salvo. Só que eu quero trazer uma informação para vocês, que será um período de devastação de todo esse planeta. Será um período em que a ira de Deus estará sendo derramada sobre essa terra. Ou seja, o cálice da ira de Deus há de se transbordar sobre essa terra dentro desse período. E começa com a narrativa dos cavaleiros de Apocalipse. E eu quero me deter no 4º cavaleiro do Apocalipse para trazer a informação à luz da Bíblia que esta redução populacional, ela de fato vai acontecer, não porque o inferno é poderoso, mas porque é permissão de Deus e está escrito nas Escrituras. Vamos aqui então, Apocalipse, capítulo 6, e versículo 7, que fala sobre a abertura do 4º selo e a entrada do cavaleiro amarelo, ou verde, né? Diz assim, eu vou falar de cor para vocês. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem ver. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Então, vejam bem que esse 4º cavaleiro, ele entra em cena com um poder e supera todos os outros demais. Porque na abertura do 1º selo, entra o cavaleiro branco, que é o próprio anticristo. Este prometendo paz, justiça, liberdade e igualdade. Logo após o cavaleiro branco, entra o cavaleiro vermelho, que está relacionado com a guerra, com conflitos, mostrando que mesmo o anticristo prometendo paz, justiça, liberdade e igualdade, ele não vai conseguir cumprir com essa promessa, porque logo na sequência haverá conflitos promovido por esse cavaleiro que a Bíblia chama de cavaleiro vermelho, que tem a autoridade e poder para promover guerras e conflitos. E nós sabemos que guerras e conflitos levam à morte. Logo após o cavaleiro vermelho, entra em cena o cavaleiro preto. E esse cavaleiro preto está relacionado com a promoção de uma fome sem precedentes, como se nunca viu na face da terra. Então nós vamos percebendo que há uma sequência lógica desses cavaleiros aqui. Por quê, pastor Giovanni? Porque é óbvio que, após um período de conflitos intensos, generalizados, espalhados por vários cantos da terra,
vai acontecer fome. Por quê? Porque as nações estarão envolvidas com guerras. Não estará se plantando, não estará se produzindo. Vai faltar alimento. Então, é uma questão lógica. Essa sequência de cavaleiros vermelho e logo após o preto, porque é comum acontecer fome após um período longo de guerra. E nós sabemos que a fome também mata. Então a guerra já matou uma quantidade grande de pessoas através do cavaleiro vermelho. Agora, a fome mata mais outra grande quantidade de pessoas através do cavaleiro preto. E entra então a abertura do quarto selo, onde fizemos a leitura em que entra em cena um cavaleiro amarelo. E nós vamos perceber aqui que este cavaleiro amarelo há algumas peculiaridades que é intrínseca somente a este cavaleiro. Diz o texto, no versículo de número 8, pode acompanhar na sua Bíblia, que ele tinha por nome Morte. Primeiro aspecto. O segundo aspecto diz que o inferno o seguia, ou seja, ele virá acompanhado de uma nuvem de demônios. Ele virá acompanhado de principados, de potestades, de hostes infernais. Ele virá como se fosse um líder desse número enorme de demônios, principados e potestades, que terão acesso à terra nesse período da grande tribulação. Diz assim, o inferno seguia o texto. Então ele vem como um líder dessa nuvem de demônios, principados e potestades. E diz ainda, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra. Se formos fazer uma avaliação pelos números de hoje, conforme eu declarei, estamos chegando aqui na casa de 8 bilhões de pessoas. Logo, a Bíblia está dizendo que ele vai, que este cavaleiro tem poder para eliminar 2 bilhões de seres humanos. Você já tinha sido ceifado inúmeras pessoas com o cavaleiro vermelho, inúmeras pessoas com o cavaleiro preto? Ele agora vem e elimina a quarta parte. Então podemos colocar, nos números de hoje, 2 bilhões de pessoas. E ele mata, se valendo do quê? Diz o verso 8, com a espada, com a fome, e com a peste, e com as feras da terra. Com a espada, ele se vale da arma do cavaleiro vermelho. E com fome, ele se vale da arma do cavaleiro preto. E com peste, que é o que diz a respeito, porque está relacionado com a morte, né? Então, ele vai trazer inúmeras enfermidades, inúmeras pestes, que é muito comum também se proliferar depois de um longo período de guerra e fome, né? E depois também, o texto diz que ele fará isso também se valendo das feras da terra. Sabe o que eu vejo aqui? Quando ele fala se valendo das feras da terra, nós temos a impressão aqui que as feras que estão nos campos, nas florestas, vão entrar nas cidades e vão promover aí uma devassa entre os seres humanos, matando, eliminando, devorando. Por que isso se dará? Porque a terra em si, nesse momento, estará infestada de demônios. E os próprios animais, as próprias feras, serão apoderadas desses demônios e serão utilizadas para matar, para ceifar vidas. Talvez nesse momento, essas feras possuídas por demônios sairão das florestas, dos campos e entrarão nas cidades e estarão promovendo uma mortandade sem precedentes, porque a Bíblia diz que ele vai se valer também das feras da terra para promover a mortandade. Então nós vamos percebendo aí que só esse cavaleiro, ele promoverá uma devassa de proporções apocalípticas. E logo nós entendemos o porquê que esses senhores do mundo já preparam todo esse cenário para essa despopulação. Portanto, que eu e você venhamos nos preparar hoje,
nesse momento, nesse instante, porque nós sabemos que esses dias serão dias tão terríveis que Jesus disse: nunca se viu antes e nunca se verá depois dias tão terríveis como esse. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que eu e você possamos estar atentos, que eu e você possamos encher de azeite as nossas lâmpadas para não aguardar esse dia em nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui visitando Santos e mais uma vez ele diz que quer ir ao Brasil, né? Nós já fizemos o processo 3 vezes e nós vamos tentar mais uma vez, porque todas as vezes que eu venho aqui, meu coração corta porque eu quero ver e enxergar. E no Brasil ele tem essa... Ele quer pegar no meu cabelo. Ele tem essa possibilidade. Ore porque a oração de um justo vale muito em seus efeitos. E eu creio que vai dar certo o Santos ir ao Brasil. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos que contribuem, que nos ajudem em oração. Que Deus possa retribuir tudo a vocês. Em nome de Jesus.